Bolsa em disparada e o Banco do Brasil ficando para trás e com um grande risco, segundo o mercado. Então vamos entender o que eles estão esperando aqui para o Banco do Brasil e vamos ver se realmente a Bolsa nessa disparada é sustentável. Será que ela vai continuar subindo forte? Já deixa o like no vídeo. Vamos começar vendo então o que está acontecendo aqui em termos de Bolsa, depois de falar do Banco do Brasil. Então olha só, a nossa Bolsa neste ano ainda está em queda de 2,9%, porém a recuperação ali do dia 17 de junho em diante foi cerca de 8,2%, que é uma ótima recuperação para o índice. Tem ações aqui dentro subindo 15%, 20%, até mais, né? E outras subindo um pouco menos. As que caíram mais, obviamente, acabaram tendo uma retomada bem mais forte. Enquanto o Banco do Brasil, no começo do ano, ele até foi performando bem, mais de um tempo para cá ele vem em queda e a recuperação dele foi de apenas 1,44 naquele mesmo período que o Ibovespa subiu mais que ele. E o que aconteceu para a nossa bolsa ter essa recuperada foram duas coisas positivas que aconteceram ao mesmo tempo, uma lá dos Estados Unidos e uma do Brasil. Então vocês sabem, a economia brasileira segue demais a economia americana, e não só a economia como a bolsa como um todo, né? O fluxo de dinheiro. Se lá a taxa de juros começa a ter uma ameaça de iniciar uma queda, o pessoal já começa a se antecipar e vai para os mercados que eles veem as bolsas mais baratas. E aí, se a gente fizer o básico, feijãozinho com arroz, vai ter uma enxurrada de dinheiro aqui para o Brasil. O problema é que não estávamos nem fazendo feijão com arroz, era só discursos errados, e aí realmente esse dinheiro acabava indo mais para o México, para o Chile, para outras bolsas ali, né? Porque afinal, não é só o Brasil que tem alguma bolsa barata, mas a nossa está muito barata, e fazendo o básico, a bolsa vai continuar a subir bastante. Mas vamos entender o que aconteceu primeiro lá nos Estados Unidos, né? Então olha só, quando a gente vê aqui a inflação dos Estados Unidos, o que aconteceu? Lá em março a gente estava com uma inflação que vinha em 0,4 de meses consecutivos aqui, inclusive superando negativamente a previsão. 0,3 era esperado, veio 0,4. Em abril nós viemos um pouco abaixo, mas o núcleo não veio abaixo, já vou mostrar. Então foi ali mais por questão de commodity, uma coisa ou outra ali, acabou caindo até um pouco abaixo do esperado, mas vamos dizer que foi um resultado neutro ali em abril. Chegou em maio, que é um resultado que foi divulgado dia 12/6, ou seja, divulgado sempre ali no mês seguinte, né? Aí essa inflação já veio abaixo, veio 0%, que já é uma grande queda de 0,3%, e abaixo do que o pessoal estava esperando de 0,1%. E aí chega junho, divulgado agora em julho, né, que pode dar um gás na sequência para a Bolsa. Veio menos 0,1%, e era esperado 0,1 positivo. Então, por 2 meses consecutivos, tivemos surpresa positiva aqui no indicador. Vamos ver por núcleo, que eu acho que até melhor a gente ver, olha só. Abril neutro, que foi divulgado ali em maio, né? Aí chega dia 12/6, positivo, o núcleo veio abaixo. E aí vem junho, veio abaixo de novo, o que dá um gás, talvez, para a sequência. Então, a tendência, né? Mesmo que nessa época do ano não é uma época que a bolsa costuma subir muito, mas a tendência, pelo menos pelos Estados Unidos, é continuar puxando a nossa bolsa para cima. Depende aqui do que a gente vai fazer, né? Lembrando que nós estamos bem próximo daquela reta final, onde finalmente, continuando esses dados positivos, nós teremos uma sinalização do Fed que a taxa de juros pode vir a cair. Aí sim, nós entramos naquela reta do ano, no fim do ano, que é aquela explosão de bolsa, taxa de juros ajudando, aí a tendência realmente é subir, como eu já venho dizendo há um certo tempo. Mas para isso, os dados precisam continuar vindo aqui bacanas nos Estados Unidos, né? E aí, olha só, olha como isso mudou muito. Se a gente pega uma semana, não estou nem voltando a um mês atrás, não, estou voltando uma semana. 72% do pessoal achava que a taxa de juros dos Estados Unidos ia cair no mês 9 já. Agora, ontem passou para 83% e hoje já está em 90%. Olha só, em uma semana saiu de 72% para 90%. Isso aqui estava bem menor há um mês atrás, então está acelerando, todo mundo começa a esperar que dia 18/9 vá ter ali a redução da taxa de juros, e aí também mora um pouco de problema, né? Vai que essa taxa de juros não diminua, vai que o Fed, além de não diminuir a taxa de juros, ainda vai ficar dando uma enroladinha ali falando que a inflação precisa cair mais, não sei o quê, aí o negócio é um risco. Então, sim, sempre tem um risco de curto prazo na bolsa, mas a tendência é que, vindo a confirmação, o mercado já antecipou, esse é um ponto, o mercado já vai antecipando um pouco isso, e vindo a confirmação, aí ele se anima mais e continua a subir mais. Vindo uma negativa, pode ser que ele tenha uma certa realização ali, a depender do discurso ali do Fed, né? Mas o fato é que é evidente que os Estados Unidos puxou muito aqui tudo para cima, só dependia da gente fazer o básico. E o que aconteceu
foi exatamente um discurso ali do Lula que mudou do dia para a noite, que animou demais a galera. E quando a gente olha aqui para o Brasil, nessa mesma época veio o Lula e falou aqui finalmente em corte de gastos. Ele veio fortalecer o nome do Haddad novamente, dizer que confia no arcabouço fiscal e que era para cumprir o arcabouço, né? Isso aqui deu uma animada geral no mercado. Até porque se você voltar 1 ou 2 dias atrás, ele vinha falando exatamente ao contrário, né? Ele mudou assim do dia para a noite. Ele percebeu que não dá para você discutir com o mercado. Ele vinha, vocês devem ter visto o discurso dele ali com o dólar, né? Não adianta apostar contra o Brasil, que o dólar não sei o quê, que a economia é maluca, aqueles papos socialistas que acontecia. Cada vez que ele falava, o dólar ia lá e subia mais. Não adianta você querer brigar com a economia, né? Então esses discursos populistas do Lula só funcionam com o povo brasileiro que não entende porcaria nenhuma de economia, né? Não vai funcionar com quem tem dinheiro, não vai funcionar com um gringo que está investindo no Brasil. Você acha que ele vai gostar dessas palhaçadas aí? Não vai, então ele tira o dinheiro. A partir do momento que muda esse discurso, ele faz meio que vamos acreditar, né? Então aí nós ainda temos que ter mais detalhes aqui de realmente isso aqui começar a realmente ser praticado, esse corte de gastos. Eu ainda estou um pouco suspeito com isso. Inclusive o Haddad reforçou aqui a responsabilidade fiscal do Brasil ontem, né? Novamente ele veio falar que ele criticou inclusive a expansão fiscal do Brasil nos últimos anos e disse que o Lula cortará gastos. E ele faz inclusive uma reflexão correta. Nós estamos ali desde 2014 produzindo déficit e pesado. A minha pergunta é, melhorou a vida de alguém? Esse é o grande ponto, só que você tem que perguntar para o Lula, né? Essa questão aí de ficar gastando, vamos ajudar os pobres, mas não, é um gasto sem sentido nenhum, é só uma falácia, né? Que leva a gente para um déficit fiscal e a vida do pobre só piora, porque isso aqui gera inflação, né? Então, a base de tudo é controle de gastos. Você já viu aqueles caras que ganham na loteria e ficam pobres rapidamente porque eles têm a mentalidade pobre? Se o brasileiro tiver a mentalidade pobre e não controlar os gastos, ele vai continuar pobre para sempre. É exatamente assim que funciona. Não adianta você viver no mundo fantasioso aí das falácias socialistas, porque não funciona. Porque vamos lembrar, nós estamos no ano de 2024 e ainda existem pessoas que acreditam no controle de preços, né? Eu já expliquei em trocentos vídeos de forma diferente, o controle de preços leva ao desabastecimento, leva ao desinvestimento, leva ao equilíbrio natural do mercado que faz as coisas ficarem mais caras ainda posteriormente, e ainda assim tem umas pessoas que acreditam nisso. Nos comentários aparece volta e meia. Isso que nós estamos falando no canal de finanças. Você imagina no Brasil inteiro. O cara fala que vai reduzir o custo de energia elétrica ou que vai reduzir a gasolina, o povão gosta. Só que é uma porcaria essa atitude. Não adianta. O controle de preço não funciona, assim como várias outras ideias socialistas que só funcionam no país aí imaginário. E vamos falar agora do Banco do Brasil, onde o Santander, embora esteja otimista com o banco, eles estão preocupados em relação ao segundo trimestre de 2024. Inclusive, eles relembram que após o quarto trimestre e o primeiro trimestre, o Banco do Brasil divulgou o resultado e as ações despencaram. Eu me lembro que após o primeiro trimestre ela caiu cerca de 4% ali, né? No quarto trimestre eu não lembro, mas realmente teve quedas ali após os resultados, mesmo sendo bons resultados. E aí eles falam aqui os riscos que pode levar a quedas fortes do Banco do Brasil. E aí eles citam a deterioração do NPL, que é a inadimplência ali após 90 dias do vencimento, no segmento rural, o pessoal está de olho ali no rural, né? Provisões elevadas, então de repente o Banco do Brasil volta a fazer provisões elevadas, já indica que ele está também provisionando um pouco mais adiante, está vendo riscos ainda à frente, né? E salto nas despesas administrativas, que não veio muito acontecendo no Banco do Brasil, né? Aí eles falam aqui que o Banco do Brasil caiu depois dos últimos resultados, e mesmo assim eles ainda relembram que o banco está no valuation atraente, eles estimam o lucro de 9,3 bilhões, uma alta de 1% no ano e 7% em relação ao trimestre, com um ROI de 20%. É um ROI muito bom, né? E ainda com um bom resultado ali do Banco Patagônia. O Banco Patagônia ainda deve continuar ajudando bastante o resultado do Banco do Brasil, que é uma frente ali importante no Banco do Brasil. Recentemente, com o novo governo na Argentina, ele vem performando ainda melhor, né? Embora vale destacar que em alguns momentos ele teve não recorrente, como por exemplo no quarto trimestre, o Banco do Brasil foi muito puxado por não recorrente no Banco da Patagônia. Então eles esperam a NPL com uma ligeira deterioração e nada alarmante, as provisões permaneçam num nível elevado, porque nós estamos no Brasil, está de forma inteira e muito inadimplente, né? E por fim, eles acreditam que as despesas vão se alinhar ali com o guidance, tá? E o crédito, eles acreditam que vai crescer aqui 11% na carteira, com importante contribuição da vinda do segmento varejo, do crédito consignado, que vem crescendo bastante no Banco do Brasil, e é uma linha mais segura, inclusive, né? E com a recuperação ali da parte do cartão de crédito, enquanto o segmento de pessoa jurídica mantém o ritmo de crescimento aí no último trimestre.
Então a gente entende que, embora o Santander veja um risco para o resultado ali que possa fazer alguma queda nas ações do Banco do Brasil, eles mesmos recomendam compra, é uma ação que está barata. Então o que acontece? Esse humor do mercado maluco, se continuar, vai deixar a ação novamente a preços muito atrativos, porque os resultados continuam crescendo, enquanto as ações resolveram começar a tomar novamente o caminho da queda. Será que faz sentido? O maior receio do Santander em termos de resultado é a inadimplência e as provisões, e principalmente quando a gente fala do setor agro. O setor agro realmente ele tem números baixíssimos de inadimplência, mas vem aumentando aqui, chegou a 1,19, embora a carteira esteja crescendo bastante, compensando muito. Só que acontece que nós temos ainda um agravante maior, que é a questão ali do Rio Grande do Sul, que pode acabar atrapalhando um pouco ainda, uma inadimplência seria algo pontual. Então, na minha visão aqui, realmente pode ter um risco no resultado do Banco do Brasil. O mercado anda meio sensível, né? E, na verdade, seria uma questão só de ter paciência que as ações do Banco do Brasil devem se recuperar, porque os lucros estão muito fortes, um ROI de 20%. Então, olha só, vim aqui no AGF, a gente pode ver que realmente o Banco do Brasil vem caindo, enquanto o preço teto projetivo, baseado nos dividendos, continua muito forte, 47,08. As ações hoje estão sendo negociadas a 26,83. Isso representa uma margem de segurança de 75,5% em termos de dividendo, e ele paga um dividendo de 10,5%, que é acima da média do setor, que está ali quase em 6%, né? Então, o dividendo do Banco do Brasil é bem alto, enquanto o banco vem apresentando um ROI muito forte também. Por outro lado, quando a gente vê os aluguéis de ações do Banco do Brasil, lembrando que quando o mercado aluga demais essas ações, significa que eles estão apostando contra, eles pegam as ações alugadas de algum investidor e operam vendido aí contra a ação, apostando na queda para quando a ação cair, ele vai lá e compra essa ação e te devolve, pagando então, ganhando, né, com essa queda. Então olha só, aqui de cinzinha, os aluguéis eram bem baixinhos, chegou aqui para abril, foram disparando, e olha só, isso tudo fez com que as ações caíssem ali para junho. E aí também com a melhora do cenário macro aqui e com algumas questões no Brasil, conforme eu disse no começo do vídeo, o pessoal começa a diminuir um pouco a pressão, mas ainda está alta. A gente está vendo que está bem acima da média de períodos anteriores ali, né? Então o pessoal ainda está pressionando as ações do Banco do Brasil. Se vier um resultado aqui com alguma coisinha negativa, como o Santander disse, é bem provável que esse aluguel volte a subir e cause mais pressão, fazendo as ações caírem sim, o que na minha visão é oportunidade. Assim como o Santander também, que acabou recomendando compra no final das contas, né? Lembrando que o AGF é o melhor consolidador de carteira, tem muita coisa de dividendos também para você acompanhar as empresas. Tem ali o comentário do pessoal do AGF, a Luíse fala o que ela está achando do mercado, fala aí das ações que ela está comprando. E quem se cadastrar utilizando o meu link que está na descrição do vídeo ganha 30 dias gratuitos aqui para utilizar a plataforma na assinatura. E antes de eu encerrar o vídeo, eu gostaria de você deixar seu comentário. O que você acha do Banco do Brasil numa eventual queda? É oportunidade ou é melhor esperar ainda mais para frente? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!